Olá pessoal do terceiro ano, aqui é o professor José Ayrton. Bem, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre capacitores e capacitâncias, certo? Conteúdo. Vai ser uma série de 3 vídeos do resumo que a gente vai fazer para a gente fazer nossa atividade avaliativa, ok? Então a gente vai falar um pouquinho de capacitores e capacitância, depois a gente vai falar um pouquinho sobre a introdução ao estudo dos ímãs, certo? E no mais vai ser isso. Esse material é feito pelo professor Paulo, do site ilhafísica.wordpress.com. Ele vai explicar um pouquinho sobre capacitores e capacitância, certo? Então, o que é a introdução, né, da nossa aula? Ele vai explicar o que é um capacitor, né? Ele é composto por duas peças condutoras, né? Aqui a gente tem a representação aqui na cor azul e na cor vermelha. Aqui a gente também tem o símbolo do capacitor, né? Essas duas peças elas vão ser separadas por um material isolante chamado dielétrico, né? Tá aqui o dielétrico, aqui. A função é armazenar cargas elétricas e energia potencial elétrica. Então essa é a função do capacitor, ou seja, sempre que eu perguntar qual é a função de um capacitor, armazenar cargas elétricas e energia potencial elétrica, certo? Então ele vai funcionar como o quê? Como um reservatório de cargas elétricas, o capacitor. Ele vai se assemelhar a um gerador, porque como ele é como se ele fosse uma bateria, né? Ele vai ser carregado de cargas elétricas, certo? Então, o processo de carga de um capacitor, ele inicialmente começa descarregado, né? Aqui tem um modelo, então aqui a gente tem um gerador, né? Uma chave, que é um interruptor, né? Os fios ligando o gerador e a chave ligando ao capacitor. E o outro fio ligando o capacitor ao gerador, certo? Então isso aqui é a montagem para carregar o capacitor. Início do carregamento, né? Então os elétrons eles vão sair do gerador, né? E vão até a placa negativa do capacitor. E assim vão fazer o circuito aqui, né? Para poder carregar o capacitor. Então os elétrons migram da região de menor potencial para a de maior. Então eles vão sair daqui da menor para maior, certo? Então, processo de carga. Os elétrons fluem do local de menor potencial elétrico para o de maior potencial. Saem do polo negativo da bateria para a armadura B, que está neutra inicialmente. Então aqui ela vai estar neutra, né? A B vai estar neutra, mas os elétrons vão sair, ó, daqui, ó, e vão começar a se acumular aqui. Aí saem da armadura A, que está inicialmente neutra, para o polo positivo da bateria. Então aqui os elétrons que estavam aqui, né, neutros, com a proximidade desses aqui, a tendência deles vai ser se movimentar para o polo positivo da bateria. Ó. Aqui a gente tem um maisinho, né, indicando que é o polo positivo. Beleza. Esse processo finda-se quando o equilíbrio eletrostático é atingido. Ou seja, quando a carga aqui do gerador for a mesma da carga do capacitor. Certo? Com isso, a DDPU entre as armaduras torna-se a mesma que a do gerador, ou seja, quando a DDP, a diferença de potencial do gerador e das placas aqui do capacitor for a mesma, então a gente diz que é atingido o equilíbrio eletrostático, certo? Atingido esse equilíbrio,
finalizada a carga, a corrente elétrica é nula. É atingida a carga de equilíbrio Q. Então, basicamente, é isso que acontece. Capacitância. O que vem a ser a capacitância? Representa a capacidade do capacitor de armazenar carga elétrica, que é a sua principal função. Portanto, a carga elétrica e a capacitância são diretamente proporcionais. Então, matematicamente, a gente tem que a capacitância é igual à carga elétrica, né, dividida pela diferença de potencial. Né? Unidade de medida é o Faraday, então a gente tem que 1 Faraday é igual a 1 Coulomb sobre volt. Então, fatores que definem a capacitância de um capacitor. Forma geométrica do capacitor, dimensões do capacitor, material isolante dielétrico entre as armaduras. Então, basicamente vai ser isso. Aqui a gente vai ver, por questão de informação, mas não vai ser cobrado a energia potencial elétrica de um capacitor. No caso, a gente vai cobrar só a capacitância. Então, vimos que, por definição, a capacitância é igual à carga sobre a diferença de potencial, o U, né? Ou então a gente pode trazer o U que está dividindo aqui para cá multiplicando o C. Então a gente tem que a carga é igual à capacitância vezes a diferença de potencial, ou a DDP. Certo? Então a energia elétrica do capacitor. Como as cargas elétricas estão em repouso, nas armaduras do capacitor, a energia elétrica do capacitor está armazenada. Isso é, trata-se de uma energia potencial, ou seja, ela está ali armazenada, contida, né, e ela pode ser usada para outro fim. Certo? Então aqui a gente tem que a carga é igual à capacitância vezes a diferença de potencial. Certo? Então, para a gente calcular a diferença de potencial, vai ser igual a carga dividida pela capacitância. Então, vamos fazer aqui. A partir do gráfico de U em função de Q, a gente tem o quê? Tem isso aqui. A DDP, né? U e a carga elétrica Q. Trata-se de uma equação do primeiro grau, do tipo x igual, aliás, y igual a ax mais b. Então, onde o A é o coeficiente angular, né? 1 sobre C, essa parte aqui. E o B é o coeficiente linear, que é igual a zero. E x é igual a Q e y é igual a U. Então aqui a gente já tem quem são as variáveis, né? E os coeficientes. Vamos para frente. A energia potencial elétrica do capacitor é numericamente igual à área colorida. Então essa áreazinha aqui do triângulo colorido. Então, a energia potencial ela é numericamente igual à área do triângulo. Então, basta calcular a área do triângulo. A área é o quê? A base vezes a altura dividido por 2. Então, aqui a gente tem a base. A base é o quê? É o Q, né? Então, a gente coloca o Q aqui. Vezes a altura, que é o U, né? A gente tem que a altura, que é o U. E divide isso aí tudo por 2. Então, se a gente souber quem é Q e quem é U, a gente tem a energia potencial, tá? Acabamos de ver que energia potencial é igual a Q vezes U dividido por 2. Então, lembrando que Q é igual a C vezes U, né, que é a capacitância vezes a diferença de potencial. Então, substituindo aqui, a gente tem que a energia potencial vai ser igual, a capacitância vezes a diferença de potencial ao quadrado dividido por 2. Ou ainda que que a diferença de potencial é igual a Q sobre a capacitância, né? A carga sobre a capacitância. Então, a energia potencial pode ser igual também a a carga ao quadrado sobre 2 vezes a capacitância, certo? O dobro da capacitância.
Então, basicamente é isso. E agora a gente vai entrar nas características de um capacitor plano, né? É aquele cujas armaduras são planas e paralelas. Haverá um campo elétrico uniforme associado a um capacitor plano. Então aqui a gente tem um exemplo, né? Capacitor plano, mas é a título de informação. Então aqui no meio a gente vai ter um campo elétrico uniforme associado a esse capacitor. E aqui a gente também vai gerar um ADDP, né? Sendo a U a DDP e D a distância entre as armaduras. Então, a diferença de potencial vai depender do campo elétrico e da distância entre as armaduras. Então, a capacitância do capacitor plano, para a gente calcular, então vai ser capacitância é igual ao campo elétrico vezes a área, né, de cada uma das placas, dividida pela distância entre as placas, certo? Então, o Ezinho não vai ser campo não, esse Ezinho aqui é a permitividade absoluta do isolante entre as placas, ou seja, do dielétrico. A gente não viu lá no começo que tem um material aqui no meio, certo? Que ele é um isolante, que a gente chama ele de dielétrico. Pois é. Então, esse Ezinho aqui vai estar relacionado com esse dielétrico, certo? É a permitividade, exatamente, do isolante que está entre as placas. Que no final a gente tem que tem uma constante K, né, que a gente também usa nessa equação, e que a gente tem também uma atividade de fixação do livro, né, acho que vocês até já fizeram, mas é sempre bom dar uma olhada e dar uma olhada também na teoria. Então, esse aqui só foi o primeiro vídeo de 3 que eu vou lançar essa semana e posteriormente a atividade avaliativa. Então, basicamente é isso. Até a próxima aula, até o próximo vídeo e tchau, tchau!